Muito boa tarde a todas e a todos. Hoje iniciamos esta semana as nossas conferências a uma quarta-feira e com um tema muito interessante que é o contencioso tributário e que hoje teremos uma panorâmica geral da marcha do processo que nos irá ser dada pelo nosso colega Rogério Fernandes Ferreira, advogado especialista em Direito Fiscal, ao qual desde já agradeço, em nome do Conselho Regional, a pronta disponibilidade para estar aqui hoje e, de facto, volto a repetir, o Conselho Regional tem tido a felicidade de contar com oradores de grande qualidade, oriundos de diversos quadrantes, da magistratura judicial, da magistratura do Ministério Público, das universidades e de outras áreas do saber, nomeadamente psiquiatras, psicólogos, sociólogos, etc. E hoje temos um advogado, que também é muito importante termos advogados nestas nossas conferências, porque todas as perspectivas têm sido abraçadas e têm sido acarinhadas pelo Conselho Regional, porque, de facto, cada vez mais o advogado tem que ter uma perspectiva de vários quadrantes, e hoje temos a perspectiva de alguém que trabalha muito perto com a matéria tributária e com o contencioso tributário e que, por isso, muito agradecemos a possibilidade de o ouvir falar sobre a sua prática em matéria de contencioso tributário e sobre os seus conhecimentos. E muito obrigado, Dr. Rogério, por vir partilhar connosco toda a sua sabedoria e experiência práticas, seguramente para além de um grande conhecimento teórico. Muito obrigado mais uma vez pelo seu convite. Deixo aqui em direto o convite para uma segunda parte deste contencioso tributário, quando tiver disponibilidade para tal, e tem a palavra, colega. Bom, antes de mais, queria também agradecer o amável convite que me fez o Dr. João Massano e a Ordem dos Advogados também. São convites, quando vêm da Ordem, eu à partida digo imediatamente que sim. Para além de ser um gosto, acho que é um dever de colaborar com a nossa Ordem dos Advogados. E, portanto, de facto, para além do dever, é um gosto enorme de poder ter sido convidado por si, que aliás tem feito um trabalho notável, conforme aliás tive já a oportunidade de dizer pessoalmente, ao nível da formação online, e portanto colaborar nesse trabalho para mim é de facto também uma honra. Eu queria aqui deixar um pouco expresso que a minha ideia, conforme tive a oportunidade também de dizer ao Dr. João Massano, a minha ideia é deixar-vos aqui um panorama muito geral da marcha do processo e do procedimento tributário, com uns esquemazinhos que eu gostava que no final desta hora e meia, ou 1h45, fosse um pouco o esquema mental de quem irá lidar com estas matérias. Portanto, o curso vai ser um curso muito prático, pouco articulado, se quiserem, poucos artigos, não é? Mas que vos vai explicar com facilidade, julgo eu, e assim espero, como é que funciona o procedimento e o processo tributário. Vou-vos dar aqui os enquadramentos necessários para que possam iniciar um estudo muito mais aprofundado destas questões. Se me permitirem, eu vou aqui partilhar convosco aqui um pequeno PowerPoint que eu não vou, aliás, seguir, ou que vou seguir de outra maneira, se me permitirem. Portanto, a ideia é que fosse um curso prático, na perspectiva de um advogado que trabalha nesta área já há bastantes anos. Queria-vos dar esta visão global e atualizada do contencioso tributário para que possam depois desenvolver competências específicas no domínio das garantias e dos direitos dos contribuintes. Como advogado que sou, obviamente que eu vou estar aqui do lado do contribuinte, portanto, não estranhem que a minha postura seja do lado do contribuinte e na perspectiva do contribuinte, das garantias dos contribuintes e dos seus direitos. A ideia é também que nós tenhamos aqui uma visão muito geral, naturalmente, sobre estes dois diplomas, que são os diplomas base do contencioso tributário, do processo e do procedimento tributário, mas, de qualquer forma, far-vos-ei também ainda uma referência sobre o novo regime jurídico da arbitragem tributária, que é conhecido pelo REJAT, tal como o Código de Procedimento do Processo Tributário é conhecido por CPPT e a Lei Geral Tributária é conhecida por LGT. Deixo-vos aqui uma sinopse que é o que eu vou trabalhar.
convosco durante esta hora e meia, uma sinopse da fase administrativa, quer da contestação da legalidade do ato tributário, quer aqui da parte do processo de execução fiscal, faço também uma referência também ao processo de controle de ação, depois mais a fase judicial e a fase arbitral, para que no final tenhamos uma síntese dos meios que estão ao dispor do contribuinte, dos respectivos prazos, de como é que isto pode funcionar em conjunto. Portanto, a ideia é esta. Portanto, esta sinopse que aqui vos deixo, este PowerPoint, pode ser distribuído quando a ordem o puder fazer diretamente, ou não sei exatamente como é que o disponibilizam aos formandos, mas terão acesso a isso, portanto não vale muito a pena estar a seguir aqui, a seguir exatamente este PowerPoint. A minha ideia era antes ter aqui um quadro branco que pudéssemos ir seguindo aquela sinopse que já vos dei aqui um panorama visual. Bom, começar por vos falar um bocadinho sobre a legislação. Muito sumariamente, dizer-vos o seguinte: nós tivemos 3 reformas fiscais no século XX. Estas reformas fiscais se chamaram sempre reformas fiscais porque modificaram os impostos diretos, os impostos sobre o rendimento. Normalmente não se falou, embora mal, da reforma em reforma fiscal quando se referimos aos impostos indiretos, mas vocês sabem que nos anos 80 tivemos uma reforma e a introdução de um novo imposto, que foi o Imposto sobre Valor Acrescentado, que é absolutamente digno desse nome. Essa reforma é digna deste nome de reforma porque promoveu uma alteração estrutural do sistema fiscal. Estas alterações estruturais dos sistemas fiscais, contudo, para que se designem como reformas fiscais, normalmente andam associadas aos impostos diretos, aos impostos sobre o rendimento. E por isso nós podemos dizer que tivemos 3 reformas, em 1929, em 58, 63 e em 88, 89. Se vocês olharem para estes momentos, verificam que tivemos reformas mais ou menos de 30 em 30 anos, portanto 29, 58, 63, 88, 89. Portanto, nós estamos em 2021, já estamos atrasados, não é? Portanto, provavelmente devemos ter uma quarta reforma, não sei bem ainda em que termos, mas acho que certamente passará por esta matéria que aqui vamos trabalhar, ou seja, sobre as garantias e a defesa do contribuinte, porque mercê da informatização dos processos e dos procedimentos do contribuinte cada vez mais necessita efetivamente de defesa. Em má hora se extinguiu o provedor do contribuinte, mas de facto cada vez mais, e os colegas que trabalham nesta área verificam que a informatização dos procedimentos e dos processos levantam uma série de problemas, alguns dos quais vamos ter aqui a oportunidade efetivamente de falar. Nestas 3 reformas há diplomas que se referem ao direito adjetivo, ao contencioso tributário. Antes ainda de 29, nós tivemos uma lei das execuções fiscais, que foi a primeira matéria, digamos assim, que já é muito antiga, não vale a pena agora falarmos sobre ela, mas entre 58 e 63, na reforma conhecida por Reforma Teixeira Ribeiro, o grande diploma nesta matéria foi o Código de Processo das Contribuições e Impostos de 1963. Este código veio a ser substituído depois com a reforma Piticunha, de 88 e 89, em 1991, através da aprovação do Código de Processo Tributário. Entre o Código de Processo Tributário de 1991 e a data de hoje, surgiu em 1999 uma Lei Geral Tributária, um pouco sobre a égide de uma comissão que foi criada ainda no tempo do professor Sousa Franco, e o professor Sousa Franco queria de facto ter aqui um conjunto de normas mais perenes que não fossem alteradas todos os anos através da Lei do Orçamento e de outras leis avulsas. E criou aqui uma Lei Geral Tributária, que foi aprovada por um diploma de setembro de 1998 e que entrou em vigor em 1 de janeiro de 1999. Portanto, fixem desde já que a Lei Geral Tributária entra em vigor em 1 de janeiro de 1999 e que substitui, isto é, que é ditada e, portanto, em vigor em simultâneo ao Código de Processo Tributário de 1991. Em função da Lei Geral Tributária de 1999, que tinha normas um pouco incongruentes ou incompatíveis, mais desenvolvidas, que eram mais modernas, relativamente ao Código de Processo Tributário, logo em 1999
o legislador, a Assembleia da República autorizou o Governo a alterar o Código de Processo Tributário de 91 para o compatibilizar com a Lei Geral Tributária. E, portanto, é esta autorização legislativa que faz nascer o atual Código de Procedimento e de Processo Tributário de 2000, que entra em vigor em 2000, o diploma é de 99 também, mas que entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2000. Portanto, recordo-vos, 1 de janeiro de 1999, a Lei Geral Tributária, 1 de janeiro de 2000, o Código de Procedimento e de Processo Tributário. Chamo-vos desde já a atenção que, se vocês olharem para o decreto-lei que aprovou o Código de Procedimento e Processo Tributário, o decreto-lei preambular, tem lá um artigo, que é o artigo 4º desse decreto-lei preambular, que nos diz que este Código só se aplica aos processos e aos procedimentos instaurados e iniciados após 1 de janeiro de 2000. Portanto, isto significou que para os processos e para os procedimentos iniciados antes de 1 de janeiro de 2000, se aplicava ainda o Código de Processo Tributário de 1991. Este Código de Processo Tributário de 1991, quando surgiu o novo Código e atual Código de Procedimento e Processo Tributário, também regulava o processo de contraordenação fiscal, um título específico para isso. Portanto, quando surge o Código de Procedimento e Processo Tributário em 2000, logo após a Lei Geral Tributária, e que serviria, de acordo com a autorização legislativa, para compatibilizar o Código de Procedimento e Processo Tributário com a Lei Geral Tributária, nós tínhamos a seguinte situação, algo complicada, que era para os processos e para os procedimentos iniciados após 1 de janeiro de 2000, tínhamos aplicável o Código de Procedimento e Processo Tributário e a Lei Geral Tributária, e para os processos e os procedimentos iniciados antes de 1 de janeiro de 2000, tínhamos como diplomas aplicáveis a Lei Geral Tributária e o Código de Processo Tributário. Este problema só veio definitivamente a ser resolvido em 2001, quando entrou em vigor o regime geral das infrações tributárias, que continha um título e que contém uma parte sobre o processo de contraordenação fiscal. Portanto, o processo de contraordenação fiscal hoje está no regime geral das infrações tributárias, aprovado por uma lei de 2001, e não está no Código de Procedimento e Processo Tributário, ao contrário do que sucedia no Código de Processo Tributário. Portanto, só a partir da entrada em vigor do regime geral das infrações tributárias que contém o processo de contraordenação fiscal é que foi possível revogar este artigo 4º que vos falei, portanto, a partir desse momento, e esse momento é julho de 2001, que mesmo aos processos e aos procedimentos iniciados antes de 1 de janeiro de 2000, se aplicasse também o Código de Procedimento e Processo Tributário e a Lei Geral Tributária. Em resumo, o que vos quero chamar aqui a atenção é que vocês ainda têm, os senhores têm um artigo 4º no decreto-lei que aprovou o Código de Procedimento e Processo Tributário, que não foi revogado expressamente, mas que podem pôr uma notazinha desde já dizer que foi revogado tacitamente pelo artigo 12º do diploma que aprovou o regime geral das infrações tributárias. Portanto, só a partir desse momento é que se aplica, como é a situação que sucede hoje, o Código de Procedimento e Processo Tributário e a Lei Geral Tributária para todos os processos e para todos os procedimentos, quer sejam instaurados antes, quer sejam instaurados depois de 1 de janeiro de 2000. Portanto, atenção a essa remissão, essa revogação tácita do artigo 4º do Decreto-Lei 433/99, que aprovou o Código de Procedimento e Processo Tributário, pelo artigo 12º da Lei, salvo erro, 2 ou 5 de 2001, que aprovou o regime geral das infrações tributárias. Portanto, os diplomas base que nós temos aqui no contencioso tributário hoje em dia são basicamente estes dois. Portanto, repito, a lei, desculpem lá, aqui a maneira de escrever, mas não consigo escrever de outra maneira, a Lei Geral Tributária, que é de 1999, o Código de Procedimento e de Processo Tributário, que entrou em vigor em 2000, e depois tem ainda um diploma que é mais recente, que é o regime jurídico da arbitragem tributária. Bom, este regime da arbitragem tributária traz aqui um meio alternativo da impugnação judicial,
assim chama o legislador, já vamos chegar à conclusão que se calhar não é só um meio alternativo, é um meio complementar da impugnação judicial, que vem aqui regulada neste diploma Código de Procedimento e de Processo Tributário. Portanto, o que nós vamos aqui ver com mais atenção nestas matérias deste contencioso é a Lei Geral Tributária, o Código de Procedimento e de Processo Tributário e o regime jurídico da arbitragem tributária. Queria-vos também, como o tempo é curto, e portanto, conforme vos disse, isto que vos vou aqui desenhar não é senão a sinopse que visualmente já tiveram acesso na apresentação do meu PowerPoint. Vamos ter aqui o tempo, que infelizmente é um tempo que anda de facto sempre para a frente, que aqui é representado pela nossa direita, e vamos ter aqui por base, para vos dar aqui uma noção de como isto funciona, vamos ter aqui por base o ato tributário por excelência. Todos estes diplomas, aliás, não é bem todos estes, principalmente o Código de Procedimento e de Processo Tributário, menos a Lei Geral Tributária, mas tal como o Código de Processo Tributário 91 e tal como o Código de Processo das Contribuições e Impostos de 1963, estas matérias fiscais andam normalmente associadas à prática de um ato administrativo, do ato administrativo por excelência nestas matérias, que é o ato tributário, e que corresponde, grosso modo, ao ato de liquidação. Como vocês saberão, este ato de liquidação pode ser um ato de liquidação adicional, pode ser um ato de liquidação ociosa, pode ser uma autoliquidação, mas em rigor, e nomeadamente o Código de Procedimento e de Processo Tributário anda sempre um pouco à volta, tem por objeto, de alguma forma, menos a relação jurídica tributária e mais o ato tributário, a liquidação do imposto. Este ato tributário normalmente vem associado a um tributo, a um imposto, ao qual normalmente aparece também, em liquidações mais ou menos autónomas, uma liquidação de juros compensatórios. Estes juros, chamo-vos desde já a atenção, que são juros que, desculpem-me um pouco a repetição, para nós matéria, que estes juros compensatórios, no fundo, compensam, indemnizam a administração tributária por um atraso na liquidação do imposto que é imputável efetivamente ao contribuinte. Portanto, temos que ir aqui um bocadinho mais atrás para perceber que há um momento em que o contribuinte pode ser inspecionado, não é? E para o contribuinte ser inspecionado, há regras a seguir. E essas regras, já agora, aproveito para vos dizer, estão contidas, entre outros diplomas, neste regime complementar do procedimento de inspeção tributária, que é conhecido pelo RECIPT, inspeção tributária. Portanto, esta inspeção tributária que decorre, tem prazos, tem regras, e que vêm aqui, regulados aqui, mas também na Lei Geral Tributária, no Código de Procedimento Administrativo, noutros diplomas, normalmente começa por aqui. Ou seja, começa por aqui porque, muitas vezes, e vamos dar aqui um exemplo para termos uma base de análise, muitas vezes o contribuinte declara um determinado imposto, declara 100, a administração tributária, mercê de queixas, seja do que for, instaura uma inspeção tributária, há um plano nacional de inspeção tributária, que dá determinados alertas, instaura uma inspeção tributária e verifica que o contribuinte declarou 100, mas devia ter declarado 1000. E, portanto, naturalmente, pretende cobrar o imposto sobre os 900 que o contribuinte não declarou e que, mercê de uma inspeção tributária, verificou que, de facto, devia ter declarado. Muitas vezes, essa inspeção detecta mesmo que a administração tributária, através desta inspeção, não consegue sequer determinar o imposto com facilidade. E não consegue porquê? Não consegue porque o contribuinte ou não tem contabilidade, ou tem, muitas vezes, duas contabilidades, uma contabilidade mais de gestão sua e outra de contabilidade mais para apresentar ao fisco, ou tem só uma, mas a contabilidade tem de tal maneira irregularidades que é impossível determinar, através da contabilidade do contribuinte, o imposto que é devido pelo contribuinte. E a administração que faz é ir buscar a matéria coletável real, chamemos-lhe assim, real, por métodos indiretos, indiretamente. Vai olhar, por exemplo, para a contabilidade dos seus fornecedores, vai olhar para a contabilidade dos clientes,
vai olhar, quando se trata, por exemplo, de uma relação laboral, para o que nos diz o trabalhador e para o que nos diz a entidade patronal, terceiros, etc. Portanto, há aqui métodos chamados indiretos de determinação da matéria tributável, antigamente chamados métodos indiciários de determinação da matéria tributável, que o Código do IRS, remetendo para o Código do IRC, e mais especificamente o Código do IRC, tem uma série de situações taxativas que admite que o contribuinte possa ser tributado desta forma, ou seja, que a sua matéria coletável, à qual se vai aplicar a taxa e que vai permitir a liquidação do imposto e o imposto a pagar, seja determinada indiretamente. Está sempre em causa a determinação do lucro, do rendimento real do contribuinte, mas não diretamente, através dos elementos que o contribuinte fornece, diretamente, mas através de métodos ditos indiciários, de índices ou de métodos indiretos. Quando assim é, a administração tem a obrigação de, antes mesmo da liquidação do imposto, deste ato tributário, desta liquidação, antes mesmo deste ato tributário, de notificar o contribuinte de que a matéria tributável lhe vai ser determinada, em virtude de se verificarem estas condições legais que permitem esta determinação indireta da matéria tributável, conforme disse, previstas no Código IRC, para o qual o Código do IRS remete, de ser tributado por métodos indiretos. Quando assim for, o legislador exige, aliás, não é bem exige, porque é um ónus que põe do lado do contribuinte, que o contribuinte deva apresentar aquilo que designa por um pedido de revisão da matéria tributável. Este pedido de revisão da matéria tributável vem regulado, infelizmente temos 2 diplomas, e temos 2 diplomas, Legislação Tributária e Código de Procedimento e Processo Tributário, sendo que o primeiro, infelizmente, não tem valor jurídico reforçado, não lhe foi dado pela Constituição em 1997, já agora aproveito para dizer, ao contrário do que queria o professor Sousa Franco, quando pensou neste esquema, nós hoje em dia temos 2 diplomas de valor jurídico idêntico, e portanto levanta logo aqui uma série de dificuldades de compatibilização. Mas a Lei Geral Tributária prevê este pedido de revisão da matéria tributável em virtude de uma decisão de aplicação de métodos indiretos para determinar a matéria tributável nos artigos 91 e seguintes. Para isso, dá ao contribuinte um prazo de 30 dias. Portanto, eu queria-vos desde já dizer que, muito embora todo o processo e o procedimento tributário estejam muito gizados à volta deste ato, normalmente são atos de massa, não é? Embora sejam atos administrativos, são muitos, são milhões praticados por cada ano. De facto, é por isso, provavelmente, que toda a legislação tributária não está tão assente na relação jurídica tributária e tem estado assente neste ato administrativo importante e que amputa parte do nosso património, que é este dever de prestar e de pagar o imposto. Mas, portanto, o que eu queria aqui dizer é que há aqui um princípio que vocês encontram no artigo, já agora, para vos dizer, no artigo 52, salvo eu, do Código de Procedimento e Processo Tributário, que é o princípio da impugnação unitária do ato. Portanto, normalmente, quando há ilegalidades antes da prática do ato, elas devemos recolhê-las e depois suscitá-las quando contestamos, quando impugnamos o ato de liquidação. Só que, por vezes, o legislador entende que há atos suficientemente importantes para serem destacados. E são os tais atos destacáveis que é permitido o contribuinte defender-se contra eles. Muitas vezes o legislador não é apenas uma permissão, é um ónus que lhes cria, e aqui neste caso é exatamente isso, chamo desde já a atenção, que se o contribuinte não apresentar este pedido de revisão da matéria tributável neste prazo de 30 dias, ou por simplesmente não o apresentar, depois, quando quiser impugnar o ato de liquidação subsequente a esta determinação da matéria tributável por métodos indiretos, há aqui um pressuposto processual da impugnação que não se verifica, que é a apresentação prévia do pedido de pronúncia, do pedido de revisão da matéria tributável. Portanto, se o contribuinte não o fizer neste momento, que é um momento próprio, não se verifica depois o pressuposto processual da impugnação, que é ter apresentado, da liquidação subsequente, que é ter apresentado previamente
o pedido de revisão da matéria tributável quando haja aplicação de métodos diversos. É muito importante que o faça neste momento, certo? Porque depois não pode apresentar a impugnação judicial com estes fundamentos, com os fundamentos que têm que ver com a ilegalidade da decisão de aplicação de métodos indiretos e com a errónea quantificação da matéria tributável com base nesses mesmos métodos indiretos. Portanto, é isso que se discute neste pedido de revisão da matéria tributável e que se discute aqui, porque se quiser só discutir em sede de impugnação judicial, o juiz infere naturalmente a impugnação, porque não se verificou o pedido de revisão da matéria tributável. Está aqui o pressuposto processual regulado aqui neste artigo 91 seguintes da Lei Geral Tributária. Neste pedido de revisão da matéria tributável, o contribuinte indica um perito, o seu perito, o perito do contribuinte, a administração tributária indica o seu perito, o perito da administração tributária, ambos podem indicar um perito independente. Muitas vezes o contribuinte indica um perito independente e este perito independente faz parte de uma lista que é publicada, que são peritos independentes com determinadas qualidades, determinadas características e portanto, que lhes garantem essa independência. Isso tem um custo, também há uma taxa que se paga até relativamente elevada para ter o perito independente e vocês já se estão a perguntar porque é que eu hei de indicar o perito independente. Vale a pena indicar o perito independente? Eu julgo por duas razões, ou pelo menos ponderá-las, que são, a primeira é que o objetivo deste pedido de revisão da matéria tributável é que o perito contribuinte e o perito da administração possam entrar em acordo. Se entrarem em acordo, a matéria tributável fica determinada por acordo, não é? E a liquidação posterior é feita com base nesse acordo, não é? E portanto o problema fica resolvido. Ou se não estiverem de acordo, o que é o caso mais comum, o perito contribuinte e o perito da administração tributária, se não estiverem de acordo, quem decide é a administração tributária, é o diretor de finanças que decide e normalmente decide naturalmente, de alguma forma, embora seja imparcial ou deva ser, naturalmente decide mais a favor da administração tributária, ou seja, da posição do perito da administração tributária do perito do contribuinte. O contribuinte muitas vezes indica um perito independente, porque sabe duas coisas à partida. É que se o perito independente estiver de acordo com o perito contribuinte, obviamente quando o processo chegar, for decidido, depois de contestado ou pelo juiz ou por terceiro, não é? Ou por alguém da própria administração tributária, já temos duas pessoas com a mesma opinião, com a mesma posição. O perito contribuinte, que é um técnico qualificado normalmente, e o perito independente, que esse tem características e garantias de alguma independência. E, portanto, se estão de acordo os dois, é obviamente que são dois de acordo e um em desacordo. E, portanto, quem vai decidir depois tem que ficar, de alguma forma, influenciado, chamemos-lhe assim, ou pelo menos não dará isso como uma mera abstração, que há aqui um perito independente está de acordo com o perito do contribuinte. Mas eu diria que a razão não é tanto esta. A razão mais importante é que a lei prevê que quando o perito independente esteja de acordo com o perito contribuinte, depois de ser praticado o ato tributário, se o imposto não for pago e for instaurada na execução fiscal, digamos, o processo de execução fiscal pode ficar suspenso sem a necessidade de prestar garantia. O que é uma grande vantagem, porque o processo se manterá suspenso até à decisão final, o processo em que se discute, já vamos ver quais são esses meios, se discute a legalidade da prática do ato de liquidação do imposto, poderá demorar algum tempo, mesmo alguns anos. Portanto, retenham desde já que este pedido de revisão da matéria tributável é muito importante, porque se não se discutir aqui a própria legalidade da decisão de aplicação de métodos indiretos ou a errónea quantificação da matéria tributável, que é o que se pode discutir na fase do pedido de revisão da matéria tributável, depois, na impugnação judicial, isso já não pode ser discutido, não é? Porque são pressupostos, é um pressuposto processual da própria impugnação judicial. Uma vez fixada a matéria coletada, seja por acordo entre o perito do contribuinte e o perito da administração tributária, seja em caso de desacordo entre o perito da administração tributária e o perito do contribuinte, e que implica uma decisão da administração tributária do diretor de finanças que fixa a matéria tributável, é óbvio que o ato de liquidação é o resultado da aplicação da taxa a esta matéria tributável previamente determinada ou por acordo
ou, em caso de desacordo, pelo diretor de finanças. Praticado o ato de liquidação, eu queria-vos também aqui dizer que o legislador se preocupa muitíssimo com esta prática deste ato. E preocupa-se principalmente com a respectiva notificação. Como vocês saberão todos, a notificação é o ato através do qual se faz chegar ao conhecimento do destinatário, neste caso o contribuinte, de que foi praticado este ato de liquidação do imposto. E o legislador preocupa-se imenso com duas questões fundamentais. Preocupa-se com a forma como esse ato chega ao conhecimento do contribuinte. Portanto, interessa-lhe que não seja de qualquer maneira, não é? Que não seja aos berros, que não seja por telefone. Portanto, estabelece determinadas regras, determinada forma para que o ato tributário chegue ao conhecimento do contribuinte, naturalmente para assegurar que chega mesmo ao conhecimento do contribuinte. Eu já vos vou adiantar que eu acho que aqui o legislador até quer que eles, independentemente de chegar ao conhecimento do contribuinte, o legislador preocupa-se que chegue por aquela forma ao conhecimento do contribuinte. Aliás, chamo-vos já a atenção que se vocês compararem o artigo, se não ver, o 36 do Código de Procedimento e Processo Tributário com o artigo 164 do Código de Processo Tributário, veem que há lá uma diferença abissal, que é um advérbio que foi acrescentado e que diz isto. Diz que os atos tributários só se consideram notificados, ou melhor, só produzem efeitos em relação ao contribuinte se forem, diz agora o legislador, validamente notificados. Não diziam validamente, dizia só se forem notificados ao contribuinte. Portanto, quando o legislador acrescenta o validamente, o legislador quis naturalmente que a forma fosse a forma que o legislador previamente estabelece. E, portanto, o legislador preocupa-se com estas duas questões, voltando um bocadinho atrás. Preocupa-se com o momento em que o contribuinte, isto é, preocupa-se com a forma como o ato chega ao conhecimento do contribuinte, portanto, responde a esta questão, como é que deve chegar o ato de liquidação, o ato tributário ao conhecimento do contribuinte, sob que forma, não é? E depois preocupa-se com uma segunda questão, é quando é que se considera o contribuinte notificado, em que data, não é? Portanto, a resposta a estas duas questões, à forma e à data, é o momento, a forma e o momento, os senhores encontram esta resposta no Código de Procedimento e de Processo Tributário. Não é? No procedimento. Tem uns artigos, que são os artigos 35 e seguintes, basicamente é o 35 que distingue o ato de notificação do ato de citação, e depois tem todos os restantes, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, pelo menos estes, que têm regras específicas agizadas para as pessoas físicas, para as pessoas singulares, mas também depois umas normas específicas para as pessoas coletivas. O legislador aqui, nestes artigos, responde a estas duas questões. Como é que o contribuinte deve ser notificado e quando é que o contribuinte deve ser notificado? Como é que o contribuinte deve ser notificado? Bom, dependendo um pouco da gravidade da situação e da liquidação que está em causa, assim, terá que ser por simples aviso postal, por carta registada com aviso de recepção ou por correio eletrónico via CTT. Não é? Portanto, o legislador, digamos, regula estas questões. É óbvio que, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo concreto, se a liquidação do imposto decorre direta e imediatamente daquilo que o contribuinte declarou, se calhar é quase uma confirmação daquilo que o contribuinte diz. Não é? Portanto, se calhar basta um aviso postal. Vamos dar aqui um exemplo. Agora, se há uma alteração substancial daquilo que o contribuinte diz em virtude de uma inspeção, então, se o legislador é mais exigente, vai exigir uma carta registada, se o contribuinte já foi notificado previamente de alguma alteração à matéria coletável, ou a uma inspeção tributária, mas, noutros casos, exige mesmo uma carta registada com via exceção ou uma notificação por via eletrónica, que tem também determinadas regras. Portanto, o legislador preocupa-se muito com a forma. O legislador não quer que chegue ao conhecimento do contribuinte o ato tributário de qualquer maneira. Eu aqui tenho uma ligeira divergência com a jurisprudência, que acho que vale a pena chamar-vos a atenção, porque eu julgo que os tribunais, e mesmo os tribunais superiores, têm sido demasiadamente permissivos quanto a esta questão. Acho que não atendem adequadamente ao que o legislador disse quando acrescentou o tal advérbio no artigo 36, quando disse que os atos só produzem efeitos, vejam cuidado, não diz que produzem efeitos, diz que só produzem efeitos quando sejam validamente notificados. E o validamente notificados é de acordo com a forma que o próprio legislador estabelece. Não é? Senão não punha lá validamente, ao contrário do que existia no tal anterior artigo 164
do Código de Processo Tributário. A jurisprudência tem sido um pouco permissiva, porque considera que quando se verifica que o ato tributário chega ao conhecimento do contribuinte, mesmo de uma forma que não é a forma mais adequada, e que, segundo essa jurisprudência, se verifica alguma irregularidade da notificação, se confirma que o contribuinte tomou pleno conhecimento do ato, então, nessa situação, essa irregularidade é sanada. Eu acho que não devia ser sanada, acho que o legislador se preocupou com esta modificação legislativa em que a forma fosse aquela e não outra, e que isso deveria ter consequências na própria anulação do ato tributário em causa. Mas esqueçam o que eu vos disse, porque efetivamente não é este o sentido da interpretação da jurisprudência. Do meu ponto de vista, acho que devia ser, por razões práticas, para que o legislador quer assegurar que o ato chegue mesmo ao conhecimento, que chega pela melhor forma. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Senão poria lá o validamente. Mas, portanto, é muito importante a questão da notificação do ato de liquidação do imposto, em que o legislador se preocupa nestes artigos 35 e seguintes do Código de Procedimento e de Processo Tributário. Já agora aproveito para vos dizer que este código é um código que está dividido basicamente em 5 partes. Convinha reterem desde já para depois conseguirem localizar estas matérias. Tem uma primeira parte, que são as disposições gerais. Obviamente que estes artigos 35 e seguintes estão na parte das disposições gerais, tem a ver com as notificações dos atos, não é? Com notificações. Depois tem uma segunda parte que regula o procedimento, chamamos assim, administrativo tributário, chama-se procedimento administrativo tributário, onde vão encontrar os meios de defesa do contribuinte, que são meios de defesa administrativos. Depois tem uma terceira parte, que é o processo judicial, onde naturalmente estão já a ver, vão encontrar a impugnação judicial. Depois tem uma parte que é maior do código, que é aquela com que provavelmente o legislador se preocupa mais. Tanto se preocupa que o primeiro diploma nesta matéria foi a lei das execuções fiscais, não é? Portanto, esta quarta parte do código é maior, é a parte que regula o processo de execução fiscal. E depois tem uma quinta parte, que é os recursos. Os recursos. Só uma nota, ou 2 notas. Os recursos é a última parte do nosso Código de Processo Tributário, tem estas 5 partes, portanto, volto a dizer, disposições gerais, procedimento tributário, processo judicial, processo de execução fiscal e recursos. Se olharem para o Código de Processo Tributário de 91, também tinha 5 partes, mas não tinha a parte dos recursos, porque os recursos estavam na impugnação judicial, no processo judicial, não é? E porque é que tinha 5 partes? Porque tinha o processo de contraordenação fiscal, nós agora já sabemos que está autonomizado no regime geral das infrações tributárias. Mas ambos têm 5 partes, só que o Código atual não tem o processo de contraordenação fiscal, mas tem os recursos judiciais. Ainda bem que se autonomizaram os recursos judiciais, estamos a andar à pesca das normas no meio do Código, se autonomizaram, estão ali concentradas na parte final do Código de Procedimento e de Processo Tributário. Portanto, estas regras dos artigos 75 e seguintes do Código de Procedimento e Processo Tributário encontram-nas na primeira parte das disposições gerais. Bom, praticado o ato tributário de liquidação, o legislador dá um tempo, um prazo para o contribuinte pagar em termos voluntários. Chama-se esse prazo o prazo de pagamento voluntário, que é um prazo de 30 dias. Portanto, o contribuinte, se pagar dentro deste prazo de 30 dias, paga voluntária e não paga coercivamente, como naturalmente. Não é? Portanto, só após o termo deste prazo de 30 dias é que a administração tributária instaura o processo de execução fiscal. O processo, ou seja, fim do prazo de pagamento voluntário, o processo baixa, não é? Baixa para a secção das execuções fiscais, digamos, da administração tributária, da antiga Direção-Geral das Contribuições e Impostos, não é? Ou baixa para a secção das execuções fiscais das câmaras municipais, ou baixa para a secção das execuções fiscais da Segurança Social, porque as execuções fiscais, hoje em dia, de certa maneira, infelizmente, pelo menos quanto à Segurança Social, que funciona de forma muito eficiente em relação à parte fiscal, e já esteve junta aos impostos, entretanto foi separada, e com consequências muito adversas. Quem mexe nestas matérias me dirá, se eu não tenho razão, quanto à eficiência dos serviços da Segurança Social versus dos impostos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é?
mas estão separados as secções e execuções fiscais das câmaras, da Segurança Social e dos impostos propriamente ditos. Portanto, só após este termo do prazo de pagamento voluntário é que o processo se baixa e é instaurado o processo de execução fiscal, chamamos assim PEF, que vai naturalmente regulado, já estão mesmo a ver, na quarta parte do código, não é? Que encontram ali a partir dos artigos 190 e... Não, talvez 68, mas a parte mais fundamental é, depois de defesa, que nós já não vamos falar, são os artigos 203 e 204, para o processo de operação judicial, que já vos vou falar. Mas, portanto, só com a instauração desta execução fiscal, através de uma citação, a citação é o ato pelo qual se chama executada a execução fiscal, já não é uma notificação, o legislador aqui dá outra vez um prazo de 30 dias para o contribuinte pagar, já em fase executiva, para pagar o imposto, para pagar os juros compensatórios, não é? As duas coisas, não é? Mas para pagar além disso, além do imposto e além dos juros compensatórios, para pagar os juros sobre ambos, que se chamam juros de mora, os juros moratórios. Pronto, enquanto que os juros compensatórios que andam aqui em paralelo com a liquidação, compensam a administração pelo atraso da liquidação, que é imputável ao contribuinte, os juros moratórios, como o nome indica, compensam a administração para demora no pagamento do imposto, não é? E dos juros compensatórios. Aqui a taxa dos juros compensatórios é uma taxa de 4%, e aqui a taxa dos juros moratórios é a taxa geral de 5,600 e pouco. Não é? É uma taxa superior à taxa dos juros compensatórios. Aproveito para vos dizer que ainda há outros juros, que são os chamados juros indemnizatórios. Estes juros indemnizatórios são juros que vão indemnizar ao contribuinte, não é? por uma liquidação que o tribunal ou a própria administração verificou que era ilegal e que o contribuinte pagou. Portanto, quando a contestação a essa liquidação dá razão ao contribuinte e o contribuinte pagou, é reembolsado, o contribuinte é reembolsado do imposto e dos juros compensatórios que também paga e acrescem ao imposto e aos juros uma taxa de 4% também ao ano, como juros compensatórios, sobre ambos, desde o momento em que o contribuinte pagou até o momento que é emitida a respectiva nota de crédito. Queria-vos aqui também chamar a atenção que este prazo de 30 dias é um prazo para pagar já em sede coerciva, em sede de execução fiscal, o imposto, já com os juros de mora sobre os juros compensatórios sobre o imposto, mas também é um prazo para o contribuinte se poder defender, não é? Para o contribuinte se poder defender. Na oposição judicial, o contribuinte defende-se também neste prazo de 30 dias através deste meio de defesa, para o qual desde já chama a atenção, que se chama oposição judicial. Esta oposição judicial, conforme estão já a ver, há de vir regulada no Código de Processo, há de vir regulada no Código de Processo das Contribuições e Impostos, na quarta parte, no processo de execução fiscal, a partir dos artigos 213. Os dois artigos mais fundamentais são o artigo 203, 204 e os seguintes que regulam este processo de oposição judicial. Uma dúvida legítima que terão com frequência é de saber como é que se contam estes prazos, não é, de defesa. Fixem desde já que a regra resulta do artigo 20 do Código de Procedimento e Processo Tributário, reparem que está nas disposições gerais, que contém dois números, o número 1 e o número 2. No número 1 temos a contagem dos prazos administrativos e no número 2 temos a contagem dos prazos judiciais. Os prazos judiciais contam-se nos termos do Código de Processo Civil, é assim que nos diz sumariamente o artigo 20. Mas as regras são semelhantes, não é? Portanto, apenas para terem já uma ideia geral sobre esta matéria, quer os prazos judiciais, quer os prazos administrativos aqui contam-se seguidamente. Obviamente que o dia da notificação não conta. Se o último dia for um sábado, um domingo ou um dia feriado, transfere-se para o primeiro dia útil seguinte. Isto quer para os prazos administrativos, quer para os prazos judiciais, só que nos prazos judiciais há férias judiciais e, portanto, há suspensão destes prazos que se contam seguidamente, quanto aos prazos judiciais, no período de férias judiciais. Se vocês virem bem, encontram o prazo da impugnação judicial no número 1, junto no número do artigo 20, junto ao prazo administrativo.
é que o prazo de impugnação judicial não é ainda um prazo judicial. Quer dizer, só será prazo judicial depois da impugnação estar instaurada. Não é? A partir daí é que temos um processo judicial. Até aí temos um prazo para instaurar o processo judicial. Não é? É uma coisa diferente. Aqui, este número 1 do artigo, diretamente, número 1 do artigo 20, remete para as regras do Código de Processo Civil, as regras de contagem do prazo de impugnação judicial. Dizer uma coisa simples, está no número 1, portanto conta-se, o dia de identificação não conta, o prazo conta-se seguidamente, mas não está no número 2, portanto não suspendem férias judiciais porque ainda não há prazo judicial, não é? Portanto não suspendem férias judiciais, mas se o último dia do prazo se situar dentro do período de férias judiciais, é como se os tribunais estivessem fechados, não é? Que estão para efeitos de férias judiciais, e este prazo transfere-se para o primeiro dia útil, seguinte. Ou seja, se um prazo de impugnação judicial terminar durante o mês de agosto, transfere-se para o primeiro dia de setembro, para o primeiro dia útil seguinte ao das férias judiciais. Portanto, atenção, fixem isto, que é importante para perceber um pouco esta economia dos prazos. Portanto, prazos administrativos e prazos judiciais, o dia de administração não conta, contam-se ambos seguidamente. O último dia, se for sábado, domingo ou dia feriado, transfere para o primeiro dia útil seguinte, mas nos prazos judiciais, há as férias judiciais. Portanto, suspendem-se estes prazos durante férias judiciais, o que não acontece nos prazos administrativos. Junto aos prazos administrativos, temos o prazo de impugnação judicial expressamente previsto, onde não se suspende férias judiciais porque o prazo, porque ainda não há processo judicial, estamos em vias de o ter, mas ainda não existe, não é? Mas se o último dia forem férias judiciais, transfere-se para o primeiro dia útil seguinte, por remissão para as regras do Código de Processo Civil. Já vamos ver que vamos ter aqui vários meios de defesa do contribuinte. Vamos aqui ter vários meios de defesa ao seu dispor, não é? O contribuinte tem meios administrativos, tem meios judiciais e tem agora meios arbitrais, não é? Portanto, o contribuinte perante este ato tributário de liquidação, portanto, que pode, obviamente, pagar dentro do prazo de pagamento voluntário, vamos aí, mas eu diria que toda a legislação fiscal está ajuizada para que o contribuinte pague. E por isto, porque reparem, se o contribuinte pagar, terá direito, se ganhar a causa, ao reembolso do imposto e dos juros compensatórios que tenha pago, com juros indenizatórios a uma taxa de 4% ao ano, e portanto uma taxa de uma taxa de 4% ao ano, e portanto uma taxa de 4% ao ano é uma taxa boa, bastante boa, muitíssimo boa, com as taxas de juros que os bancos praticam. Portanto, é quase que um investimento que o contribuinte faz. O contribuinte, se tiver tesouraria e liquidez, paga, porque sabe, se o processo demora 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos, a administração vai-lhe pagar se ele ganhar o imposto dos juros e mais juros indenizatórios a uma taxa de 4% ao ano. E depois sabe também que o facto de pagar não preclude nenhum dos seus direitos de defesa. Antes havia alguma dúvida, eu digo de antes, há 20 anos, há 15 anos, havia alguma jurisprudência que nos dizia que o pagamento é uma renúncia tácita, ou significa, é como se fosse uma renúncia tácita aos meios de defesa. Está completamente ultrapassado, toda a jurisprudência dos últimos 15, 20 anos vai em sentido absolutamente ao contrário. Portanto, o pagamento não preclude nenhum meio de defesa, nem significa qualquer tipo de renúncia, nem expressa, nem tácita, ou seja, o que for, aos meios de defesa. Eu lembro-me que antes, quando havia esta dúvida, o contribuinte pagava e depois dizia expressamente que não renunciava aos meios de defesa, não é? Para não haver digamos, esta implicação de se considerar. Está bom? Estão a seguir-me? Alô? Sim, doutor. Onde é que apareceu-me aqui umas coisas, não sei o quê. Pronto. Portanto, estava a dizer que o contribuinte é incentivado pelo legislador a pagar. Porque se pagar, recebe o imposto e os juros compensatórios que pagou com os juros indenizatórios a uma taxa de 4% ao ano, mas em caso de ganho, mas em caso de perda também é incentivado a pagar. É que o problema é que se o processo demora 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos, e infelizmente todos os processos não prescrevem, praticamente nunca, devido à interpretação que se tem feito das regras da prescrição, é uma matéria que devia ser mexida pelo legislador, do meu ponto de vista. Não há razão nenhuma
para que o prazo de prescrição não tenha um prazo, não é? Portanto, hoje em dia, nós apresentamos uma garantia no processo executivo e com a garantia suspende a execução, suspende o prazo de prescrição. Não é? Portanto, se o processo demorar 20 anos, o processo não prescreve. Se demorar 30, não prescreve. E não prescreve depois, mesmo perante o responsável subsidiário. Ou seja, se o processo demorar 40 anos, não é? Quer dizer, o responsável subsidiário, estou-vos a simplificar, fica efetivamente sem a garantia, sem a segurança de que também estas dívidas se podem extinguir pelo decurso do tempo. E isto porquê? Portanto, estávamos aqui a ver que vale a pena pagar, quer o contribuinte venha a ganhar, vale a pena pagar se o contribuinte vier a perder, porque o processo continua e, para além disso, estão a contar até o momento em que perca juros que são a tal taxa superior a 5%, 5% que irá ter que pagar. Portanto, se perder, também vale a pena pagar antes, porque deixam de contar estes juros a uma taxa superior a 5%. Não é? No momento em que pagou, em vez de pagar no momento posterior, pode ser muito posterior, com juros bastante elevados. Portanto, o contribuinte é incentivado, efetivamente, a pagar o imposto através destas regras. O pagamento não preclude, conforme vos disse, a jurisprudência unânime nesse sentido, todos os tribunais, hoje em dia, não preclude os meios de defesa. Aliás, se dúvidas houvesse, é o legislador que o diz expressamente no artigo 9º, número 3 da Lei Geral Tributária, de onde resulta exatamente que o pagamento não preclude efetivamente os meios de defesa. Portanto, pagando ou não pagando, e pagando em prazo de pagamento voluntário ou já em sede executiva, o contribuinte pode-se defender. Como é que ele se defende? Não é? Estávamos um pouco a adiantar que se pode defender por meios administrativos, por meios judiciais e por meios arbitrais. Não é? Portanto, o contribuinte tem, desde logo, um prazo, que é hoje em dia um prazo de 120 dias, para apresentar uma reclamação graciosa. Uma reclamação graciosa é um meio de defesa administrativa, uma reclamação administrativa. Dir-me-ão, para quem não anda nestas matérias, porque é que se chama graciosa? Eu digo sempre por graça, por piada, que é por ser de graça, não é? Que é por ser de graça, porque a reclamação graciosa não tem nenhuma taxa associada. Não é? Por acaso tem um agravamento à coleta, que vocês encontram, salvo erro, no artigo 57 do Código de Procedimento de Defesa Tributário. Ou seja, se a reclamação graciosa for apresentada sem fundamento razoável, há a possibilidade da administração tributária aplicar um agravamento à coleta até 5%. A coleta é um imposto a pagar, não é? Até 5% do valor do imposto a pagar. Pode ser valor muito importante, não é? É pouco aplicado este agravamento à coleta, em primeiro lugar, porque as reclamações são apresentadas pelos advogados, e os advogados vão arranjar algum fundamento razoável para também não apresentarão reclamação graciosa. Mas depois, digamos, este conceito indeterminado da razoabilidade do fundamento, obviamente que também inibe a administração de, efetivamente, aplicar agravamentos à coleta nestas situações. Portanto, na prática, eu só vi aplicado agravamento à coleta, sabe, 2 ou 3 vezes durante a minha vida profissional. Esse agravamento à coleta também é suscetível de impugnação judicial. Mas é pouco aplicado, mas pode ir até 5% da coleta, 5% do imposto. Normalmente não é aplicado e, portanto, a reclamação graciosa é graciosa neste sentido, não é? Também. E é também graciosa por razões históricas, que era solicitada ao rei, não é? Ao órgão executivo, e, portanto, nesse sentido, era também uma graça concedida por alguém que estava acima efetivamente, do contribuinte. Mas chama-se assim por razões históricas, sempre se chamou assim. Não vejo razão para se mudar para a reclamação administrativa. A reclamação graciosa é apresentada neste prazo, que é um prazo de 120 dias, a contar do termo do prazo do pagamento voluntário. Portanto, no fundo, o contribuinte tem, para apresentar a reclamação graciosa, tem os 30 dias do pagamento voluntário e tem mais 120. Basicamente, se vocês fizerem as contas, tem cerca de 5 meses para apresentar a reclamação graciosa. Só que o contribuinte pode ainda apresentar, mas com prazo diferente, num prazo de 3 meses. Bom, estão mesmo a ver onde é que está a reclamação graciosa. Está na segunda parte do Código de Procedimento e Processo Tributário. Não é? Encontra-nos nos artigos 68 e seguintes. Segunda parte. Mas tem também a alternativa, no prazo de 3 meses, apresentar uma impugnação judicial. E também já estão a ver onde é que está a impugnação judicial. Está na terceira parte do nosso Código, que onde está regulado o processo judicial, encontra-na ali nos artigos 99
e seguintes. 99 e seguintes. Reparem que este prazo de 3 meses, para quem esteja nestas matérias, é um prazo hoje idêntico ao prazo da ação administrativa, da anterior ação administrativa especial. Não é? Mas, curiosamente, nesta matéria, o prazo era de 90 dias para apresentar a impugnação judicial e era também de 90 dias para apresentarem a reclamação graciosa. Agora já não é. Já não é agora, mas era de antes. Não é? Era de antes. Era antes. Aliás, aqui na reclamação graciosa havia também um ano. Havia também aqui um ano para apresentar a reclamação graciosa, que agora também não existe. Não encontra. Bom, o que aconteceu foi que provavelmente o legislador quis acabar e acabou. Vocês encontram essa referência. No artigo 102, estão lá umas linhas que estão revogadas. Havia a possibilidade de apresentar uma reclamação graciosa no prazo de um ano quando o fundamento fosse um de 2. Ou a pretensão de formalidades legais essenciais, por exemplo, a falta de uma audição prévia, ou uma inexistência do facto tributário, por exemplo, uma exclusão de tributação, uma norma de não incidência. Não é? Nestes casos, o legislador entendia que o prazo podia ser mais lato. Provavelmente achava que isto era suficientemente grave para dar mais tempo ao contribuinte. Era um tempo demasiadamente longo, sem uma justificação aparente. Não é? Perante o prazo de 90 dias, o legislador acabou com um ano. Provavelmente deve ter pensado um pouco sem pensar, que como um ano era muito lato, também então vamos encontrar aqui um prazo intermédio e colocou este prazo dos 120 dias da reclamação graciosa. Não há nenhuma razão para este prazo ser 120 dias, não encontramos este prazo noutro local qualquer, muito menos quando este prazo de 120 dias se conta do termo do prazo de pagamento voluntário. Não há razão nenhuma para que não se conte da notificação, até porque há casos quando a notificação não dá lugar a pagamento e que não haja direito, não haja lugar a pagamento voluntário, por exemplo, quando haja um ato tributário de correção de prejuízos, não há lugar a pagamento, não há lugar a estes 30 dias. Portanto, estes 120 dias já se contam do ato da notificação, não se contam do termo do prazo de pagamento voluntário. Contam-se do ato tributário e não do termo de pagamento voluntário desse ato tributário. Portanto, isto gera logo aqui algum saído. Mas eu queria que retivessem desde já que o prazo atual são 120 dias para a reclamação graciosa e o prazo de impugnação judicial são 3 meses. Mas antes eram 90 dias e aqui também eram 90 dias para a reclamação graciosa. Por isso, o contribuinte podia e tinha que o fazer dentro do mesmo prazo. Não é? O que é que nós fazíamos ao abrigo do Código de Processo Tributário anterior? Muitas vezes apresentávamos em simultâneo a reclamação graciosa e a impugnação judicial. É melhor ter 2 meios de defesa do que só ter um. Não é? E depois, se a reclamação graciosa fosse decidida mais depressa, nós íamos ao processo de impugnação judicial dizer ao juiz: há aqui uma inutilidade superveniente ali por falta de objeto, dado que a própria administração revogou o seu ato. Portanto, já não há ato aqui. Não é? Custas por conta da administração tributária, por culpa que é imputável. Foi ela própria que revogou o ato que ela própria praticou. Não é? Se fosse ao contrário, a impugnação judicial decidida antes da reclamação graciosa, íamos à reclamação graciosa, dizer: atenção, o senhor juiz já decidiu, anulou o ato, e portanto esta reclamação já não faz sentido, já está o ato anulado do juiz, portanto, fazíamos isto, até como a reclamação graciosa não tinha custos, não é? Como agora, era melhor apresentar os 2 meios de defesa do que apenas um, não é? Era um pouco por isto. E também às vezes havia pouca comunicação, não é? Porque também havia essa questão. Hoje em dia é mais fácil com as questões informáticas. Mas para vos dizer o quê? É que isso também hoje já não sucede. Não é? Nós hoje já não apresentamos uma reclamação graciosa e uma impugnação judicial, porque do próprio Código de Procedimento e Processo Tributário resulta como que um princípio de prevalência da ação judicial sobre a ação administrativa. Resulta de vários artigos, mas desde logo do artigo 70, número 2, conjugado com o artigo 111 do Código de Procedimento e Processo Tributário. Se vocês olharem para esses artigos, vão chegar a esta conclusão, que é isto: o legislador admite, ou pronto, o legislador não admite, por exemplo, que é apresentada uma impugnação judicial, se apresente depois uma reclamação graciosa com os mesmos fundamentos. Ela não pode ser apresentada. Isto é impedido do artigo 70, número 2. Isto não significa que não se possa apresentar depois uma reclamação graciosa com fundamentos diferentes. Não é? Mas se for apresentada uma reclamação graciosa com fundamentos diferentes depois da impugnação judicial, essa reclamação graciosa não vai ser decidida pela administração, vai ser apensa à impugnação judicial, é o juiz que decide também os fundamentos da reclamação graciosa. E o inverso, quando é apresentada a primeira reclamação graciosa e depois a impugnação judicial, a reclamação graciosa e mesmo o recurso dessa reclamação graciosa, o recurso hierárquico, não vai ser decidido, não vão ser decididos, vão ser apensos
à impugnação judicial posterior e vai ser o juiz a decidir também os fundamentos dessa reclamação. Não é? E se porventura for a situação inversa, de há bocado, uma impugnação judicial e uma reclamação graciosa, depois com fundamentos diferentes, isso é proibido, com fundamentos iguais é proibido, mas se for com fundamentos diferentes é permitido. Só que essa reclamação graciosa não vai ser decidida, vai ser apensa para o juiz decidir na impugnação judicial. Vejam a confusão que isto cria, porque reparem agora com a diferença de prazos, reparem que o contribuinte tem 3 meses para apresentar a impugnação judicial, tem 120 dias para a reclamação graciosa. Suponham que na impugnação judicial apresenta o fundamento A, B e C, e que na reclamação graciosa posteriormente apresenta o fundamento D. Ou seja, na impugnação judicial não podia apresentar o fundamento D, apresentam na reclamação e pedem a apensação na impugnação. Não é? Tem o juízo o dever de apreciar um fundamento que não pode ser apresentado, que não podia já ser apresentado na impugnação judicial e que advém da reclamação graciosa em virtude da conjugação destas regras. Portanto, vejam que não é indiferente os prazos serem diferentes, não é? Serem diferentes. Mas o contribuinte pode optar entre uma reclamação graciosa e uma impugnação judicial. E pode, nestes termos, prevalência da impugnação judicial sobre a decisão administrativa, pode também apresentar as duas em paralelo, mas com este princípio. A reclamação com os mesmos fundamentos depois de uma impugnação está proibida, a reclamação com fundamentos diferentes depois da impugnação é permitida, mas é apensa, a impugnação é o juiz que decide, a reclamação apresentada antes e depois a impugnação depois, independentemente dos fundamentos, a reclamação e o seu recurso hierárquico que esteja pendente não é decidido, também pelo juiz. O princípio da prevalência da decisão judicial sobre a decisão administrativa, resultante implícito e expressamente destes 2 artigos fundamentais, o artigo 70, número 2, conjugado com o artigo 111 do Código de Procedimento e de Processo Tributário. Bom, dir-me-ão aqui também, mas como é que eu opto? Não é? Então, se eu quiser optar entre a reclamação e a impugnação, como é que eu opto? Bom, antes de dizer como é que eu opto, eu gostava de dizer que ainda há um terceiro meio de defesa, que ainda por cima tem um prazo diferente. Que eu nem sei muito bem se foi pôr aqui, vou pôr aqui um bocadinho antes dos 3 meses, que é um prazo de 90 dias para apresentar um pedido de pronúncia arbitral. Vamos lhe chamar um pedido de pronúncia arbitral, um PPA. Isto só surge recentemente, digamos, a arbitragem tributária tem cerca de 10 anos. Não é? Há aqui uma lei de autorização legislativa do Orçamento do Estado para 2010, depois há um diploma, número 20, que aparece, entretanto, e que estabelece, com poucas normas, não sei se são talvez umas 26, que estabelece um regime jurídico de arbitragem tributária. Ou seja, o legislador permitiu que estas matérias fiscais pudessem ser decididas por juízes não togados, que são os árbitros. Eu também sou árbitro, já agora para dizer, portanto, eu sou advogado, mas pertenço a uma lista de árbitros. E para pertencer a essa lista de árbitros é preciso algumas características. É preciso, nomeadamente, ter um mínimo de 10 anos de experiência nestas matérias. Mas já há juízes árbitros que são advogados, como há juízes árbitros que são ex-funcionários da administração tributária, como há juízes árbitros que são ex-consultores de consultoras. Tem que ter estado na sua atividade profissional durante este período mínimo, digamos, relacionados com este fenómeno que é o fenómeno tributário, com o fenómeno do imposto. Estes árbitros não togados, não obstante, o legislador estabelece expressamente, decidem de acordo com critérios de exclusiva legalidade. Não há aqui critérios de equidade, como na arbitragem voluntária, por exemplo. É com critérios de estrita legalidade. Estrita legalidade. É como se fossem os juízes, não é? Só que com fórmulas e com formas menos rigorosas e que os próprios juízes podem estabelecer, não é? Por isso é que só há 26 artigos, não há poucos artigos no regime jurídico da arbitragem e que há alguma autonomia, princípio da autonomia dos árbitros na condução do processo e das regras processuais. É importante ter aqui isto presente. Este pedido de pronúncia arbitral, segundo o legislador, se vocês olharem e lerem o diploma preambular que aprova o REJAP, diz-nos precisamente isso. E depois também há uma norma, logo no artigo 1º, salvo eu, nos diz que este se trata de um meio alternativo, como fui avançando, à impugnação judicial. Portanto, isto significaria, à partida,
que eu posso também aqui apresentar, em alternativa à impugnação judicial, apresentar um pedido de pronúncia arbitral. Em rigor, conforme fui avançando, isto não é apenas uma alternativa, pode ser uma complementar, porque o próprio legislador no REJAP permite que sobre o mesmo ato tributário que o ato tributário possa ser contestado através de uma impugnação judicial e, paralelo e simultaneamente, através de um pedido de pronúncia arbitral. Por isso é que eu digo que também é um meio complementar. Desde que com fundamentos diferentes. Não é? Portanto, nada impede que, quanto ao mesmo ato tributário, eu apresente um pedido de pronúncia arbitral com base num vício de forma por falta de fundamentação e depois, com base em violação de lei, ou qualquer outro tipo de ilegalidade, apresente uma impugnação judicial. Por isso é que eu digo que não é apenas uma alternativa, é um meio alternativa, pode ser um meio complementar, porque o REJAP assim, efetivamente, o prevê. Isto não é muito utilizado, esta simultaneidade, mas o legislador permite, muitas vezes, o advogado deve ter, efetivamente, isto presente. Atenção que aqui este prazo para o PPA é este prazo de 90 dias, que no fundo era um anterior prazo que existia para a impugnação judicial, e por isso é que era um meio alternativo, quer dizer, era um meio alternativo dentro do mesmo prazo. Agora reparem que nós temos um meio administrativo com prazo de 120 dias, temos a impugnação judicial, chamamos de clássica, não é? Com o prazo de 3 meses, e temos o pedido de pronúncia arbitral, os juízes não togados, os árbitros, com um prazo de 90 dias. E o contribuinte pode optar por uma reclamação, ou por uma impugnação judicial, ou por um pedido de pronúncia arbitral, sendo que pode cumular contra o mesmo ato da impugnação judicial ou pedido arbitral, e também já vimos que pode cumular aqui em determinados termos, com o princípio da prevalência da decisão judicial sobre a decisão administrativa, a impugnação judicial e a reclamação graciosa. Bom, o que vos queria aqui dizer, e julgo que é a pergunta que estão aí alguns de vocês a fazer, mas como é que eu opto? Não é? Mas então é uma reclamação nacional, um pedido de pronúncia arbitral. Quais são as razões que me levam a optar? Depende, não é? Mas o que é que nós, advogados, ponderamos? Bom, ponderamos desde logo na reclamação graciosa que não tem custos imediatos, não é? Eu diria, a primeira questão. E depois eu acho que ponderamos outra coisa, é que se eu começar com a reclamação graciosa, eu ainda consigo chegar à fase judicial ao pedido de pronúncia arbitral. E, portanto, se posso ter 2 meios de defesa, porque é que é de ter só um? Não é? Porque é que é de ter só um? E se puder ter 3, porque é que é de ter só 2? Não é? É de ter só 2. Okay? Isso depois também, se a reclamação graciosa não tem custos, mas depois a impugnação judicial, o pedido de pronúncia arbitral tem. Há uma taxa de justiça e há uma taxa de arbitragem. Já agora, a taxa, também pondero que a taxa entre a impugnação judicial e o pedido de pronúncia arbitral, a impugnação judicial tem uma taxa de justiça que é mais ou menos semelhante à taxa de arbitragem, pelo menos a final, à taxa de arbitragem, quando não é escolhido o árbitro. É que o árbitro pode ser escolhido, não é? Já agora, para vos dizer, os árbitros constam dessa lista, mas há aqui, digamos, um direito potestativo, chamemos-lhe assim, que o contribuinte pode obrigar a administração, de alguma forma, há uma portaria, que a administração se auto-obrigou, e, portanto, nesses casos, a administração tem que aceitar a arbitragem tributária se o contribuinte a requerer. Não é? Portanto, nestas situações, o contribuinte, nas situações em que o valor da causa seja superior a 60 mil euros, não é? Ou não, o contribuinte, já agora, quando o valor da causa for superior a 60 mil euros, o tribunal é coletivo, são 3 juízes. Sendo 3 juízes, podem todos vir da lista, não é? Só que o presidente normalmente é um juiz, não é? É um juiz, não é? É um juiz, pode ser jubilado, um juiz aposentado, não é? Ou pode ser um professor. Portanto, há aqui regras. Aliás, estas regras mudaram agora muito recentemente. Mas para vos dizer o seguinte, pode ser um tribunal coletivo ou pode ser um juiz singular. É necessariamente um tribunal coletivo em 2 circunstâncias. Quando a causa for de valor superior a 60 mil euros e, quando for inferior, é um juiz singular, é só um juiz que decide, e também quando o juiz indica um árbitro. Não é? Quando o juiz indica um árbitro também são 3. Quando o juiz, peço desculpa, quando o requerente indicar o contribuinte, que é o requerente, indicar o árbitro. Portanto, há de ser o árbitro que indicado pelo contribuinte, a administração indicará outro árbitro, e esses 2 árbitros depois indicarão, depois há regras sobre isto, para indicar o juiz presidente. O juiz presidente. Portanto, há também a possibilidade de indicar um árbitro. Quando se indica o árbitro, a taxa de arbitragem é substancialmente superior. E, portanto, eu também pondero isso.
Quer dizer, se eu quero indicar um árbitro, vou pagar uma taxa de arbitragem bastante superior à taxa de, são duas tabelas, há outra tabela, não é? E bastante superior à taxa de justiça, não é? Eu também pondero isto, pondero o custo, não é? Pondero o custo. E depois pondero, principalmente, pelo menos entre a impugnação e o pedido de pronúncia arbitral, é que o pedido de pronúncia arbitral não tem recursos, enquanto que a impugnação judicial não tem recursos ordinários, não é regra, enquanto que a impugnação judicial é suscetível de recurso, não é? Já agora, para vos situar, já vemos de lá aqui vários recursos possíveis na impugnação judicial, mas no pedido de pronúncia, lá vamos, na tal última parte do Código, mas no pedido de pronúncia arbitral, as possibilidades de recurso são muito limitadas. Há a possibilidade de recurso para o Tribunal Constitucional, quando se suscitem questões de constitucionalidade, não, se aplica uma norma, não é, por exemplo. Há também a possibilidade de recorrer para o Supremo Tribunal Administrativo, e diretamente para o Supremo Tribunal Administrativo, quando a decisão do CAD, que é onde decorrem estes processos arbitrários, no Centro de Arbitragem Administrativa e Fiscal, aqui na Duploway, que é para nós, portanto, quando haja uma decisão do CAD contrária a um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, ou contrário a um acórdão de um dos tribunais centrais administrativos, e hoje, mais recentemente, já foi acrescentado ao RJAD, quando haja uma decisão arbitral anterior também contrária a esta. Não é? Estes são os fundamentos dos recursos, obviamente, para a aproximação de jurisprudência, como é lógico, e a utilização de jurisprudência. Não é? Bom, mas, portanto, no caso, é importante ter presente que a regra é de não existir um recurso, poder haver recursos para os tribunais constitucionais, para o Tribunal Constitucional, poder haver recursos para o Supremo Tribunal Administrativo, quando haja uma decisão do CAD contrária a uma outra decisão do CAD, ou uma decisão dos tribunais administrativos, ou uma decisão do próprio Supremo Tribunal Administrativo, não é? E há também ainda a possibilidade de umas impugnações, assim se chamam, para um dos tribunais centrais administrativos, que tem competência territorial, como saberão, mas em questões quase de mera irregularidade, por exemplo, quando a decisão estiver em contradição com os fundamentos, quando se violar o princípio do contraditório, etc. São tudo casos elencados no RJAD. E há ainda a possibilidade de recorrer, isto é que gostava também de vos deixar indicado, para terem ainda presente quanto ao RJAD, não temos muitos sumários, há a possibilidade de recorrer diretamente para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, vocês têm aqui a fórmula mais rápida, eu diria a fórmula mais rápida na Europa, não é mesmo? Porque não existe na Europa ainda a arbitragem tributária feita desta maneira, já reconhecida por um acórdão mesmo, de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que o CAD é um tribunal, é o último tribunal que toma a decisão, que é suscetível de recurso direto para o Tribunal de Justiça da União Europeia, já decidido mesmo pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso do CAD português, nós podemos, numa decisão do CAD, recorrer para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Ou seja, quando houver uma questão de IVA, por exemplo, para vos dar aqui um exemplo, em que se discute alguma desconformidade com o direito comunitário, não é? Com o direito europeu, às vezes vale a pena começar com o CAD, porque temos um acesso muito fácil, ao mais rápido, ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Tanto mais que o pedido de pronúncia arbitral tem um prazo para que a decisão, o RJAD tem um prazo para que a decisão arbitral seja preferida, que é um prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado por 3 vezes até um período máximo de 2 meses, portanto temos 3 vezes 2, 6 meses, portanto temos um máximo de 1 ano para que haja o pedido de pronúncia arbitral, portanto nós, com muita facilidade e com muita rapidez, se consegue chegar não apenas a uma decisão rápida do próprio CAD, mas também ao próprio Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, isto também são motivos que muitas vezes nos levam a escolher o pedido de pronúncia arbitral, quer o acesso mais direto, mais rápido ao Tribunal de Justiça da União Europeia, quer a própria rapidez da decisão do CAD. Aliás, as decisões do CAD são publicadas na internet e normalmente são as primeiras decisões nas matérias novas e controversas, não é? Porque são publicadas, nos tribunais tributários de primeira instância, nós não encontramos publicadas as respectivas decisões, são dos tribunais superiores, portanto vocês vejam que têm num prazo de 6 meses ou no prazo máximo de 1 ano, decisões de primeira instância, publicadas na internet, sobre matérias novas, não é? E que muitas vezes depois os tribunais seguem. Portanto, são todos estes são motivos mais materiais que nos levam a optar ao colocado ou não, ou apresentar até simultaneamente uma impugnação judicial, um pedido de pronúncia arbitral. Vocês vejam, não vou apresentar um pedido de pronúncia arbitral se não tenho nenhuma decisão do CAD contrária
nem nenhuma decisão do Tribunal Nacional Administrativo contrária, nem nenhuma decisão do Supremo Tribunal Administrativo, não tem nenhuma questão de inconstitucionalidade. Corro o risco de não ter recurso, não é? Não ter recurso. Isto, obviamente que isto é ponderado. Seja como for, se eu puder começar pela reclamação graciosa, eu acho que vou começar pela reclamação graciosa. Até por outra razão, é porque a impugnação judicial, em primeira instância, está a demorar muito tempo, infelizmente. Os tribunais são muito lentos. Não é? Quase que me arriscaria a dizer que aqui em Lisboa pode demorar 4 anos, não é? É em regra. A reclamação graciosa, eu posso ter uma decisão administrativa, num prazo que deve ser a regra geral de hoje, mesmo em Lisboa, em média, 3 meses e meio, 4 meses, não é? E sei também que se a administração não decidir no prazo de 1 ano, a garantia caduca, ou já não é exigível em certo processo executivo. Portanto, muitas vezes também por isso começo pela reclamação graciosa. Deixem-me aqui só apagar isto, porque já estamos aqui um bocado baralhados com tanta coisa. Isto deve haver uma maneira mais fácil de fazer, mas peço desculpa, não sei fazer. Portanto, vamos ter aqui outra vez o tempo, não é? Portanto, o ato tributário praticado, os 30 dias do pagamento voluntário, não é? E depois vamos aqui aos nossos 120 dias para apresentar a reclamação graciosa. Portanto, se optarmos por esta reclamação graciosa aqui, a administração tem, independentemente do prazo dos 3 meses e meio, tem um prazo legal para tomar a decisão, que é um prazo de 4 meses. Infelizmente, como tem 2 diplomas, este prazo de 4 meses para tomar a decisão encontram na Lei Geral Tributária no artigo 57. E também nesse artigo 57 encontram a regra de acordo com a qual, se a administração não se pronunciar no prazo de 4 meses, forma-se um indeferimento tácito, a partir do qual se abre a possibilidade de apresentar uma impugnação judicial ou um pedido de pronúncio arbitral. Obviamente, uma impugnação judicial, já saberão, no prazo dos 3 meses, ou um pedido de pronúncio arbitral no prazo de 90 dias a contar deste indeferimento tácito, que resulta do artigo 57 da Lei Geral Tributária. Bom, seja como for, também o nosso Código de Procedimento Tributário, então a nossa legislação tributária, estabelece o princípio da decisão. A administração é obrigada a decidir. Portanto, e se não decidir, obrigando-la a decidir. Há aqui um mecanismo que se chama intimação para um comportamento. Vocês encontram ali nos artigos 146 e 156 do Código de Processo Tributário, que vem na terceira parte do Código, que é a parte do processo judicial. Esta intimação do comportamento corresponde a digamos, uma espécie de intimação para a prática do ato devido. Vocês encontram no Código de Processo dos Tribunais Administrativos. Só que aqui é uma norma especial. Não tem prazo. Portanto, se a administração não decide, nós conseguimos, já a jurisprudência dos Tribunais Superiores, há um acórdão muito famoso da senhora conselheira Isabel Marques da Silva, que estabelece exatamente isto, tira todas as dúvidas. Ou seja, se a reclamação não for decidida dentro deste prazo de 4 meses, abre-se a possibilidade de recorrer aos tribunais, mas nós temos direito à decisão expressa. Expressa. Através de uma intimação para um comportamento, conseguimos obrigar a administração a decidir. Portanto, podemos, por simplesmente, esperar pela decisão expressa. Não é? Se essa decisão expressa for, quando ela existir, eu posso me defender aí, através, outra vez, do prazo de introdução judicial que temos de 3 meses, ou posso, em alternativa, apresentar no prazo de 90 dias um pedido de pronúncio arbitral, ou, como já vimos, posso apresentar os dois, não é? Desde com fundamentos diferentes nos termos do rechado. Muitas vezes, perante esta notificação expressa, perante este ato expresso, ou perante este ato tácito de indeferimento da reclamação graciosa que eu apresentei contra este ato de liquidação do imposto, eu, se puder ter 3 meses de defesa em vez de 2, se calhar prefiro, não é? Portanto, é só para vos dizer que eu posso, antes disto, vamos aqui apagar isto, antes disto,
eu posso, perante o ato expresso ou tácito do indeferimento da reclamação graciosa, eu posso também apresentar um recurso hierárquico. Já agora vamos começar no recurso hierárquico. Muitas vezes apresento um recurso hierárquico sem grande fé, porque a ideia da administração tributária é decidir, não é? Mas, pelo menos, é um superior hierárquico, em princípio. Este superior hierárquico diz-nos o código. Onde é que isto virá? Já estou mesmo a ver, não é? Segunda parte. Na parte do procedimento administrativo tributário, não é? Encontram esta matéria nos artigos 66 e 67 do Código de Procedimento e de Processo Tributário. Procedimento e Processo Tributário. E que encontram esta matéria. Este recurso hierárquico é apresentado num prazo de 30 dias. Então já a ver como é que ele se conta, um prazo administrativo, número 1 do artigo 20, não é? Conta seguidamente, o dia da notificação da conta. Portanto, se eu apresento para o mais elevado superior hierárquico do autor do ato, o mais elevado superior hierárquico do autor do ato é o Ministro das Finanças, que normalmente delega estas competências no Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ou mesmo no Diretor-Geral da Administração Tributária, da Autoridade Tributária, ou mesmo eles próprios subdelegam noutras entidades, incluindo até aos chefes dos serviços de finanças, aos subdiretores-gerais, etc., aos subdiretores. Mas, portanto, a lei diz que é dirigido ao mais elevado superior hierárquico do autor do ato, leia-se Ministro das Finanças, não é? E depois, esta decisão tem que ser tomada num prazo de 60 dias, também contado seguidamente, não é um prazo administrativo, onde se forma também um ato tácito de indeferimento deste recurso hierárquico apresentado contra o indeferimento desta reclamação graciosa, que foi apresentada contra a notificação do ato de liquidação. É o que estamos a falar, não é? Posso também aqui, mais uma vez, esperar pelo ato, pela decisão expressa. Normalmente esperamos pela decisão expressa, vou já dizer porquê, não é? Porquê é que eu estou aqui à espera da decisão expressa? Porque se eu estou à espera do ato tácito para impugnar, eu já podia ter impugnado logo, não é? Porque é que, então, para ter um não tácito que não me diz nada, não é? Já tenho a partida ou não, que é o próprio ato de liquidação. Portanto, interessa-me chegar ao recurso hierárquico com a impugnação judicial ao pedido de pronúncia arbitral com o ato mais reduzido, não é? Porque se houver uma revogação parcial, ou mesmo com o problema resolvido, se houver uma revogação total do ato praticado. Mas, portanto, posso também, depois da reclamação graciosa, apresentar um recurso hierárquico, neste prazo aqui de 30 dias, para o qual a administração tem um prazo de 60 para praticar, fim do qual há um indeferimento tácito. Posso esperar pelo indeferimento expresso, e quer do indeferimento tácito do indeferimento expresso, eu continuo a poder, no prazo de 3 meses, apresentar a impugnação judicial e no prazo de 90 dias apresentar o pedido de pronúncia arbitral. E posso apresentar os dois simultaneamente, recordam-se, não é? Desde que os fundamentos sejam fundamentos diferentes. Depois já sabemos, já vos falei aqui dos recursos dos pedidos de pronúncia arbitral. Os recursos da impugnação judicial, quando houver aqui a decisão da impugnação judicial, em simultâneo ou isoladamente, isto é suscetível de recurso ou para o Tribunal Central Administrativo Sul ou Norte, ou para o Supremo Tribunal Administrativo de Lisboa, não é? Então, onde está situado, que é o único. No fundo, eu recorro para o Supremo Tribunal Administrativo quando a questão seja uma questão meramente de direito, recorro para um dos dois tribunais, que tem competências territoriais diferentes, Norte e Sul, não é? Lisboa e Porto, se a matéria for de direito e de facto ou for somente de facto. E posso recorrer também, obviamente, aqui para o Tribunal Constitucional, não é? Que aliás o pedido de pronúncia arbitral também o permite. Bom, eu queria-vos ainda aqui, temos ainda mais um bocadinho, portanto, vocês vejam que aquilo que nós estamos a fazer é discutir a legalidade da dívida, não é? Desculpem, a legalidade do ato tributário, mais concretamente, não é? A legalidade deste ato tributário que resultou aqui da inspeção tributária, do pedido da matéria tributável, etc. Não é? Mas eu também vos disse que, fim deste prazo de pagamento voluntário, a administração tributária instaura a execução fiscal, não é? Isto não é assim tão direto, ela pode fazer assim tão direto. Isto é assim um bocadinho mais indireto, não é? Assim, demora um bocadinho de tempo. Antes demorava muitíssimo tempo, não é? Era mais ou menos assim, não é? Instaurada aqui só a execução fiscal, não é? Aqui a execução fiscal. Hoje em dia isto é cada vez mais rápido por causa da informática, não é? Portanto, isto foi um legislador ao longo dos anos, veio a reduzir o prazo, hoje em dia pode ser instaurado quase praticamente
na mesma data do pedido pronunciado. Isto nunca acontece na prática, porque o legislador dá um bocadinho, o legislador não, a prática, o sistema infrante dá um bocadinho de tempo, mas é quase simultâneo. Posso dizer que aqui há coisa de 15, 20 anos, até havia casos em que não era instaurada a execução fiscal, que a pessoa já nem entendia porquê. Nem entendia porquê, mas isto cada vez se reduziu mais o prazo. O próprio Código de Procedimento e Processo Tributário não estava preparado para isto. Não é? E porquê? Porque o processo de execução fiscal, que pode ser suspenso, nós podemos requerer a suspensão neste prazo de 30 dias a contar da citação para o processo de execução fiscal, não é? Mas repare, o processo só está suspenso se eu prestar garantia no processo, não é? Se eu prestar aqui uma garantia, e se eu tiver a discutir a dívida. Ora, o problema é que se eu ainda tenho prazo, tenho este prazo de 30 dias, mais estes 120 dias, se isto aqui é muito rápido, não é? Termina o prazo da prestação de garantia para suspender o processo e eu ainda posso apresentar a reclamação graciosa. Não é? Bom, isto é um problema, a partir de quando a informática trouxe estas questões. Quer dizer, as pessoas eram executadas, ainda tinham prazo para reclamar, o que é que nós aqui no escritório fazíamos? Apresentávamos a reclamação graciosa antes deste prazo de 30 dias, que era para quando fosse instaurada o pedido de execução fiscal, nós pudéssemos dizer, atenção, já está contestada, agora quero a garantia. Portanto, eram os dois requisitos para suspender o processo. Isto era uma violência, não é? Era um abuso. Não é um abuso porque o legislador estabelecia um prazo mais lato para impugnar, não é? Depois, por outro lado, estabelecia que o processo executivo se suspendia com a garantia e com a reclamação, e isto, na prática, este procedimento rápido da instauração da execução, implicava que eu tivesse que imputar o meu prazo de defesa, da apresentação da reclamação ou da impugnação, ou até de denúncia arbitral, por causa disto, não é? Bom, a jurisprudência naturalmente resolveu o problema. Não sei se foi também da senhora conselheira Isabel Marques da Silva, mas dizer, atenção, que não pode ser assim, não é? Quer dizer, se o contribuinte ainda está em prazo para impugnar, portanto, desde que ele preste garantia e manifeste a vontade de apresentar a reclamação, não pode haver atos coercivos, não é? De amputação do seu património em sede de execução fiscal. E, entretanto, depois desta jurisprudência, o próprio legislador veio estabeleceu, você já encontrou estas regras no Código de Procedimento e de Processo Tributário. Mas seja como for, o que vos queria dizer é que para suspender o processo de execução fiscal é necessário prestar a garantia e reclamar, impugnar, apresentar um pedido de pronúncia arbitral. Ou seja, é importante discutir a legalidade da dívida e apresentar uma garantia, ou então ainda apresentar uma oposição judicial. Se vocês virem o artigo 169, aliás, e outros, o artigo 215 do Código de Procedimento e Processo Tributário, verificam que o legislador se refere à reclamação graciosa, se refere ao recurso judicial, leia-se impugnação judicial, refere-se à oposição judicial, mas não se refere ao recurso hierárquico. É? E também havia muitas dúvidas sobre o recurso hierárquico, que não tem efeito, que não tem efeitos meramente, que tem, de acordo com o Código de Procedimento e Processo Tributário, efeitos meramente evolutivos, se para este efeito não tinha este efeito suspensivo do processo de execução fiscal. Infelizmente, o legislador devia também ter intervido aqui e dito que o recurso hierárquico também suspende, mas não diz. Mas a jurisprudência também é unânime no sentido de que o recurso hierárquico da reclamação graciosa, eu antes não apresentava recurso hierárquico, não tinha a certeza, tinha medo que os juízes decidissem de outra maneira. Hoje em dia isto não há dúvida, não é? Portanto, o recurso hierárquico da reclamação graciosa também suspende o processo de execução fiscal com a prestação de garantia, ou como vamos ver a seguir, com a dispensa de prestação de garantia, porque isto ensinou-nos o conselheiro Lopes de Sousa, que estabeleceu um pouco esta doutrina jurisprudencial, de que, afinal, se nós recorremos de uma reclamação graciosa que não se torna definitiva pela apresentação do recurso hierárquico, ainda estamos perante uma reclamação graciosa não decidida. E, portanto, se o legislador estabelece que a reclamação graciosa é suficiente para suspender a execução com a garantia, então também o recurso hierárquico da reclamação graciosa tem que servir. E, portanto, é por esta interpretação. Não gostava nada ao legislador dizer lá, mudar efetivamente a regra. Atenção também que este prazo para a oposição, que é este prazo aqui de 30 dias, é um prazo judicial. Número 2 do artigo 20. Suspende-se durante férias judiciais. Isto vai haver dúvidas, porque se perguntarem no Serviço de Finanças, vão dizer isto é apresentado aqui, é o chefe do Serviço de Finanças que é um órgão administrativo, mas aqui só não é um órgão judicial porque são atos de massa, não há muitas execuções fiscais. Caso contrário, devia ser um juiz, não é? Mas é quase como se fosse, não é? Aliás, independentemente disto, a Lei Geral Tributária diz expressamente
que o processo de execução fiscal é o processo judicial. Portanto, se depois de instaurado o processo de execução fiscal há um prazo para apresentar uma oposição, essa oposição é uma oposição judicial. É dentro de um processo judicial. Portanto, este prazo de 30 dias suspende-se durante férias judiciais. Ainda que seja apresentada, atenção, fixem, esta oposição seja apresentada na secção das execuções fiscais, não é apresentada no tribunal. Enquanto que a impugnação judicial pode ser apresentada no Serviço de Finanças ou na Secretaria do Tribunal, em alternativa. Isto está de mudar, há de ser no Tribunal. Mas antes era só no Serviço de Finanças, agora é Serviço de Finanças e Tribunal, no futuro há de ser provavelmente Tribunal, que é um pouco a regra do Código, não é a mesma regra do Código de Processos Penais Administrativos. Pronto, portanto, atenção a este prazo de 30 dias, que é um prazo judicial. Qualquer ilegalidade praticada aqui no seio da execução fiscal é também suscetível de um recurso, que se chama reclamação. Reparem, como que subentendendo que o órgão que tomou a decisão é como se fosse o juiz, não é? A quem nós apresentamos este recurso, não é? Por isso é que o legislador refere-se a uma reclamação judicial. Esta reclamação judicial faz em conta, não ver nos artigos 276, portanto, na parte final do título do processo de execução fiscal do Código de Procedimento e Processo Civil, para o qual tem um prazo de 10 dias para apresentar quando qualquer ato, por exemplo, uma não dispensa de uma garantia, uma penhora indevida, não é? Tem este prazo de 10 dias. Reparem que os prazos são curtos no processo de execução fiscal. Eu não quero que o processo seja rápido, não é? Está em causa impostos, prestações públicas para satisfazer necessidades públicas. Aqui o prazo é 10 dias. Atenção que este prazo de 10 dias é como o prazo da impugnação judicial, não é? É um prazo de 10 dias de um processo que ainda não foi apresentado. Portanto, ele só é judicial depois de ser apresentado. Peço desculpa, este prazo de 10 dias é como o prazo de oposição. Portanto, já é apresentado num processo judicial, que é o processo executivo, segundo a lei geral tributária. Portanto, este prazo de 10 dias suspende-se durante férias judiciais. Portanto, vejo que o prazo é curto, mas se as férias forem as férias de agosto, temos 30 dias, temos 40 dias, não é? Mais estes 30. Não é? Portanto, suspensão em férias judiciais. Suspensão em férias judiciais. Atenção que este processo também, já agora vos chamo a atenção, depois de instaurado este processo de reclamação judicial, que no fundo é um recurso judicial para o Tribunal Tributário de Primeira Instância, atenção que o processo passa a ser um processo urgente. E, portanto, todos os prazos seguintes da reclamação judicial já não se suspendem em férias judiciais. Portanto, atenção que se suspende o prazo da oposição em férias judiciais, suspende-se o prazo dos 10 dias para a apresentação da reclamação judicial, mas a reclamação judicial, depois do processo, depois de instaurado, é um processo urgente. Portanto, já não se suspende durante férias judiciais. Bom, eu queria-vos também ainda aqui chamar a atenção, por último, para um bocadinho para esta arrumação. Vocês vão ter que ter várias estantes, não é, no vosso escritório. E a última é esta, é que, para além disso, vocês vão receber aqui recebem, começam com a nota de liquidação e têm aqui a discussão da legalidade da dívida, através de uma reclamação, através de um recurso hierárquico, através de uma impugnação judicial, através de um pedido de pronúncia arbitral. E depois, se calhar, através de recursos, não é? Ao Tribunal Constitucional, etc. Não é? Recursos. Aqui vão ter uma oposição judicial e, se calhar, uma reclamação judicial, mas também ainda vão ter o processo de contraordenação fiscal, não é? Se houve uma infração tributária, descoberta aqui na inspeção tributária, provavelmente vai haver um processo de contraordenação fiscal que automaticamente e legalmente ficará suspenso enquanto depender da legalidade ou ilegalidade da liquidação, vai ficar suspenso enquanto isto não for decidido. Muitas vezes a administração esquece de suspender, portanto o contribuinte pede a suspensão ao abrigo do artigo 55 do regime geral das infrações tributárias. Mas reparem, isto aqui em princípio é automático, não é? Este artigo, o contribuinte pede quando a administração não suspende, isto fica suspenso, até que haja esta decisão definitiva quanto à reclamação, recurso, etc. Não é? Processo de contraordenação. O PEF também pode ficar suspenso quando haja uma reclamação graciosa ou considerada como uma impugnação judicial, ou um pedido de pronúncia arbitral, ou uma oposição judicial, desde que seja prestada a garantia, ou desde que seja dispensada a garantia. A garantia pode ser dispensada em duas situações: quando haja uma manifesta insuficiência de meios patrimoniais para a prestar, ou quando causa um prejuízo irreparável ao contribuinte. São tudo conceitos indeterminados, que a jurisprudência depois densifica adequadamente,
A administração é um bocadinho remitente à dispensa, naturalmente, não é? Fica sem garantia, não é? Mas os tribunais têm vindo a analisar caso a caso estas situações. Mas reparem que aqui a suspensão, quer com a prestação da garantia, quer com a dispensa da garantia, depende da iniciativa do contribuinte a pedi-la, enquanto que aqui ela decorre da própria existência de uma reclamação ou de um recurso hierárquico, que se não for atendido, o contribuinte, obviamente, que pede essa dispensa, pede essa suspensão, e se não for suspenso, pode recorrer para os tribunais. Portanto, o que eu vos queria aqui chamar a atenção é que eu acho que vocês deviam ter aqui 3 estantes, não é? Um bocadinho para ter esta arrumação mental, não é? Tenho aqui uma primeira estante, não é? Uma primeira estante, vamos chamar aqui, onde se discute a legalidade da dívida, não é? Tenho aqui uma segunda estante, onde têm a execução fiscal, e depois tem aqui uma terceira estante, que é a questão da coina. Peço desculpa. Tem aqui. Que é a questão da coina, não é? Dentro desta estante, vocês vão ter aqui vários processos, não é? Eu diria que se calhar vão ter aqui logo um, que é o pedido de revisão da matéria tributável, não lembram-se? Fletes indiretos, matéria tributável. Eu teria aqui um primeiro dossiezinho, não é? Se quiserem até começar aqui com a inspeção, um primeiro dossiê com a inspeção, vamos aqui. Primeiro dossiê com uma inspeção. Se calhar logo seguido desta apresentação deste pedido de pronúncia arbitral, segundo dossiê, não é? Depois temos a notificação do ato, na sequência deste, que vai dar lugar a uma reclamação graciosa. Depois, se eu apresentar um recurso hierárquico, eu vou ter aqui um quarto dossiezinho, que é o recurso hierárquico. E depois, dentro do recurso hierárquico, eu se calhar até posso ter os dois em simultâneo, não é? Conforme eu disse, eu posso ter aqui mais um dossiezinho com a informação judicial e se calhar, ou em simultâneo, ou só um dos dois, um dossiezinho com o pedido de pronúncia arbitral, depois tenho os recursos, não é? Posso ter aqui um recurso para o STA, um recurso para não tem aqui o processo de recurso, não tem aqui o sétimo, não é? Depois tenho aqui a instauração do processo de execução fiscal, não é? Eu acho que teria aqui mais um dossiezinho com o processo de execução fiscal administrativo, até que tenha aqui o processo todo, não é? Se calhar apenas que junto à oposição, posso juntar aqui, não é? Mas se calhar, se depois tiver que prestar garantia, eu ponho aqui separado, não é? Ponho aqui a garantia, a prestação da garantia, etc. Depois o processo de oposição já é um processo judicial, eu ponho aqui outro dossiezinho, não é? Depois tinha aqui um dossiezinho, se houvesse aqui uma legalidade do processo social também separado, um dossiezinho com a reclamação judicial, e depois teria aqui este dossiezinho que começa com a notificação do auto de notícia e com o processo de condenação, tinha aqui mais um, não é? Aqui com o processo de condenação fiscal. Se isto depois tivesse um recurso judicial, tinha aqui mais um dossiezinho, não é? Portanto, vejam, vocês iam ter aqui umas pastas físicas, umas pastas virtuais, basicamente assim aqui nestes termos. E por último, e como estamos no último minuto, vou aqui só interromper este compartilhamento para vos mostrar aquilo que nós estivemos a fazer, não é? Que é importante que vocês tenham presente. Portanto, o que nós tivemos efetivamente a ver foi isto, não é? Um bocadinho mais bem desenhado, mas ficam aqui. Cá está a questão da legalidade, os vários meios ao dispor, o processo executivo na fase administrativa, aqui na fase judicial e na fase arbitral as várias hipóteses, e depois isto aqui tem uma perspectiva dinâmica, não é? E aqui tem isto uma perspectiva estática com as possibilidades de acumulação respectivas. E portanto, para cumprir o prazo, agradeço-vos muito a vossa paciência, para me ouvirem, mas tenho mais 10 minutos, se quiserem, para discutir convosco alguma coisa em que eu possa ajudar. Muito obrigado pela vossa atenção. Ora, boa tarde a todos. O meu nome é Paulo Brandão, sou vogal do Conselho Regional de Lisboa e aqui em representação do Conselho Regional e perante aqui a impossibilidade do Dr. João Massano, cabe-me a mim encerrar aqui os trabalhos, se bem que antes estamos ao dispor dos colegas que queiram eventualmente apresentar aqui algumas questões. Permitam-me, em primeiro lugar, e antes de ver as questões, de agradecer aqui ao nosso colega, Dr. Rogério Ferreira, pela sua brilhante exposição.
que obviamente nos deu aqui uma imagem muito, muito completa dos meios que estão ao dispor dos nossos clientes e dos advogados para reagirmos em tempo, senão nós temos sempre a espada sobre o pescoço, se não agirmos em tempo, contrariamente a outras profissões que demoram este mundo e o outro para nos darem uma resposta nos tempos. Para eles não são perentórios estes prazos, são meramente indicativos, e então no âmbito do administrativo e fiscal de facto prolongam-se por muitos e bons anos. De modo que, agradecendo ao Dr. Rogério Ferreira esta explanação, abriria agora aqui à discussão alguns colegas que eventualmente quisessem apresentar questões. Não existem, ou pelo menos não tenho aqui ainda... Não entraram questões. Diga. Não entraram questões ainda. Não entraram ainda questões. Ficou tudo muito esclarecido, com certeza, de modo que penso que aguardamos só mais aqui uns segundos para ver se entra mais alguma questão, mas penso que, de certa forma, com o mapa que apresentou também, muitas das vezes ter este esquema mental e este esquema definido é mais fácil aos colegas depois também. Ver a legislação, não é? Exatamente. O objetivo era exatamente esse. Muito bem. Soutor, olha, penso que toda a gente ficou muito esclarecida, totalmente esclarecida, portanto não entra nenhuma questão. Resta-me assim encerrar a conferência, agradecendo mais uma vez pela sua disponibilidade. Muito obrigado pelo seu convite e também os meus agradecimentos ao nosso Presidente do Conselho Regional, que foi muito amável também fazer este convite, e muitos parabéns também por estas formações online, que eu próprio tenho seguido, tenho aprendido imenso e que de facto são muito inovadoras relativamente às situações anteriores a que assistimos nos últimos anos. Não é? Então, muitos parabéns por este vosso trabalho, que tem sido absolutamente excelente. Muito obrigado. Muito obrigado. A ideia é esta também para deixar para memória futura para alguns colegas, portanto, e fica disponível para todos os colegas durante anos e enquanto os temas forem atuais, e também aproveitando este período desde o ano passado, aliás, nós tomámos posse e entrou logo esta pandemia com esta força imensa e tivemos que tentar nos adaptar e tentar, acima de tudo, servir da melhor forma aos colegas. De modo que é uma obrigação nossa, enquanto cá estivermos, e faremos tudo para que continue assim, até porque isto também levou a um salto tecnológico brutal nas nossas vidas, portanto, e temos que apostar nisso. Aproveitando ainda esta conferência, informo os ilustres colegas que amanhã continuarão as conferências. Amanhã também, dentro do tema fiscal, temos as normas imperativas no processo de execução fiscal, em que será a oradora a senhora professora Andreia Barbosa, professora de Direito Fiscal na Universidade do Minho. Portanto, amanhã pelas 15 horas, dia 29. Mais uma vez, agradecendo ao nosso colega Dr. Rogério Ferreira, agradecendo também a presença de todos os colegas que viram presencialmente e irão ver depois em fase posterior. O meu muito obrigado em nome do Conselho Regional de Lisboa. Até uma próxima oportunidade, que será já amanhã. Obrigado e boa tarde.